Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu-lhes: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuarmos ouvindo o Evangelho de São Marcos. Jesus, acompanhado de Tiago e João, vai à casa de Simão e André. A sogra de Simão Pedro está com febre. E eles logo contam a Jesus. Assim começa o texto do Evangelho de hoje. Saindo da sinagoga, Jesus com os seus discípulos segue para a casa de Pedro. E imediatamente os discípulos falam a respeito da enfermidade da sogra de Pedro, que tinha febre e estava ao leito. Veja, queridos irmãos e irmãs, após o episódio da sinagoga, em que o Senhor submete o demônio e demonstra o poder sobre o espírito das trevas e a sua autoridade para a libertação dos homens, os discípulos imediatamente, ao chegarem em casa, apresentam aquela que estava enferma. Diante do testemunho do Senhor, eles não hesitam em apresentar a Ele aquele, neste caso aquela, que precisa dele. Que grande ato de caridade da parte dos apóstolos, que vendo e reconhecendo o poder do Senhor, traz diante dele aquele que tanto precisa. Essa mesma atitude vai tomar novamente o centro da atenção na segunda parte do texto, quando a inteira cidade vai até a porta da casa de Simão Pedro. Muitos são aqueles que, vendo e reconhecendo a autoridade de Jesus, se apressam em trazer até Ele aqueles que sofrem. Queridos irmãos e irmãs, peçamos essa graça ao Senhor, que tenhamos um coração capaz de recolher os sinais da presença e do poder do nosso Deus, e que sem hesitar se levante para imediatamente promover a misericórdia, promover a caridade. Que o teu coração e o meu coração sejam corações prontos para imediatamente trazer até Jesus aqueles que mais necessitarem dele.
Quando o Senhor estende suas mãos e cura a sogra de Pedro, diz o texto de São Marcos que ela imediatamente se levanta e coloca-se a servi-los. Veja que coisa linda, meus irmãos. Ao ser ela mesma alcançada pelo testemunho e o poder de Jesus, ela mesma recolhe a evidência da autoridade do Senhor e do seu poder. Ela imediatamente se lança à caridade. A mesma atitude que eu considerei com vocês ter acontecido em relação aos discípulos, que depois, ao sair da sinagoga, vão à casa de Simão Pedro e imediatamente apresentam a necessidade da sogra de Pedro a Jesus, ela responde da mesma forma. Agora percebam que grande maravilha. Os discípulos levaram Jesus até ela. Fizeram a caridade por uma pessoa. E ao ser alcançada pela caridade do Senhor, essa uma pessoa fez caridade com toda a multidão que veio até Jesus. Pois diz o texto que ela levantou-se e colocou-se a servi-los. Não apenas Jesus, não apenas os discípulos que trouxeram Jesus, quem a curou, até ela, mas todos aqueles que chegavam à casa, pois como poderia ela exercer a caridade sendo amável e cuidadosa, com Jesus, ignorando todos aqueles que são amados por Ele? Como poderia ela, trazendo sobre si o testemunho do amor do Senhor, na sua misericórdia por ela, não se compadecer e não se alegrar por ver centenas e talvez centenas de pessoas, sim, dezenas, centenas de pessoas trazidas até Jesus por outras que os amavam para que Jesus os curasse? Cada pessoa que Jesus recebia, ela revivia a página da sua vida. Também aqueles que a amavam tiveram compaixão dela e prontamente levaram Jesus até ela. Cada uma daquelas pessoas que ela recebia na porta de sua casa recordavam a história do seu encontro com Jesus. Como não se alegrar, como não desejar que o Senhor possa curar a todos? Aquela que participou da misericórdia deseja a misericórdia do Senhor para muitas almas. Que o nosso coração, alcançado por Cristo e que traz o sinal do seu perdão e da sua bondade, possa levantar-se sempre na caridade para o serviço do próximo e possa alegrar-se profundamente com tudo aquilo que vê do poder da misericórdia do Senhor. Por fim, nós vemos que Jesus sobe a montanha, Por fim, vemos que o Senhor, ao concluir tudo, de madrugada ainda, se levanta e vai rezar num lugar deserto. Muito bem. Vejam, meus irmãos, o dia começa com Jesus recolhido em oração. O dia, de certa forma, termina com Jesus desejando a oração. É sempre a intimidade com o Pai, a comunhão com Ele, que move tudo na vida do Senhor. Inclusive o discernimento de deixar Cafarnaum para seguir aos outros povoados e de não perder a direção certa entre tudo que é bom a ser feito, mas aquilo que Deus pede é o melhor. Curar os enfermos, expulsar os demônios é bom, disso não temos dúvidas, mas fazer o que o Pai lhe diz é o melhor. Não significa trocar uma coisa por outra, mas escolher aquela que está no coração de Deus
como a melhor. Que nós possamos, por uma vida de oração, termos também essa fidelidade e comunhão com o Senhor para saber escolher aquilo que é o melhor, ou seja, cumprir a sua vontade. Pois, vivendo assim, jamais faltará a caridade em todos os versantes e em todos os lugares onde ela for preciso, onde ela for necessária. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo e da Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.